على الأرض هونا واتقى قبرك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا. Afinal de contas, o que é ser um ativista? Ativismo, o nome vem do étimo, né? O étimo conduz bem o nome, a origem da palavra, ativo, né? Estar ativo é uma atividade em prol de uma causa, uma atividade em prol de um princípio, uma atividade em prol da construção de algum conceito ou valor que se ache justo, aceitável, proporcional àquela sociedade, culturalmente aceitável. Então, ativismo é pôr-se à disposição da construção de alguma ideia, de algum princípio, de algo que eu acho que é razoável para aquela sociedade naquele tempo específico. Se vê muito hoje o discurso de que a justiça, os juízes são ativistas, né? Por isso aí tem termo, inclusive, doutrinário da justiça e do direito, que dizem que existe um ativismo jurídico, né? O ativismo jurídico, esse termo que é completamente vazio e estúpido, porque não se constrói o ativismo pelo direcionamento ideológico. É também, mas é por uma atitude comportamental. Este é o maior sentido do ativismo. O ativismo, você precisa ter uma atitude comportamental. Você precisa ser exemplo para uma causa, seja ela qual for, seja ela justa ou injusta. O ativismo é você ter um comportamento consoante àquilo que você quer que seja difundido. Aquilo que você quer que se torne um comportamento comum. Lutar por causas é ativismo? Lutar por causas é ativismo, né? Mas eu acho que é mais militância do que ativismo. Militância já é você partir para uma lide, para um litígio. Então você confronta, você vai lá e confronta. Não, o meu partido diz isso, né? Eu milito por este partido, eu milito por este recorte narrativo. Então, neste momento, eu me filio a um conjunto de ideias institucional. Aí é militância. O ativismo não. O ativismo ele não é institucional, ele é social.
ele está amplo, ele está na sociedade. Você pode ser ativista da sua honestidade. Você pode ser ativista também de uma ideologia, pode. Não é que não possa, até pode. Mas isso chega naquela fronteira da militância, do litígio. O ativismo não é litígio, o ativismo é proposição. Para uma sociedade mais justa, mais de acordo com os meus princípios, de acordo com a minha criação, de acordo com a minha história. O ativismo ele se faz historicamente, ele se constrói historicamente. Né? Ele se constrói historicamente e na classe. É um erro pensarmos, diz Bakhtin, um teórico russo da virada do século, né? do século XX, né? Ele fala que o ser humano não nasce somente biologicamente. Se fosse assim, resolveria facilmente biologicamente. Os 3 beijinhos, uma comidinha no horário certo, né? Mas não é assim o ser humano. Esse não é o ser humano. O ser humano ele se coloca na classe, né? Eu nasci de uma família tal, a família Cunha, então eu nasci em 1965, eu nasci no Brasil. Isto tudo não é fisiológico. Isto tudo, esses nascimentos todos, eles são históricos. Eles estão na sociedade, eles estão nos costumes, na cultura do povo. São formas de se fixar o homem dentro de referências. Isso é, de uma certa forma, o início do ativismo. Quando você coloca-se historicamente, né, e passa a dizer, a lutar por aquilo que é sua crença, que é seu desejo, que é sua vontade dentro daquele recorte histórico, você se colocar dentro da sua classe e dizer: estes são meus valores, estes são valores da minha classe. Aí estamos diante do tal, do mal compreendido ativismo. Ativismo, porque meu modo de ser, e o ismo diz isso, é um modo de ser, é uma maneira de ser, uma maneira consuetudinária de ser, costumeira de ser, né? Consuetudinária, eu gosto desse termo porque ele não é bem costume, ele é de um comportamento repetitivo que minha sociedade, meu grupo, minha classe fez, construiu. E é isso que me dá a particularidade histórica, a minha particularidade histórica, a minha particularidade social, o meu jeito de ser neste mundo. Tem 2 possibilidades. Uma possibilidade da moda, né? Quer dizer, o comportamento comum de recorte estatístico, né? Aquele comportamento médio daquela sociedade, e eu quero me integrar toda a sociedade, eu quero me integrar no médio, eu quero me integrar naquilo que é norma, naquilo que se chama de normal. A sociedade normótica, né? A sociedade sofre de
de uma doença da normalidade para não ter sobressaltos, né? Para evitar sobressaltos, ela quer que tudo seja normal, dentro da norma. O acidente, ele já é mal visto, ele já é... Então tem esse caminho e tem outro caminho também, da identificação, o caminho da identidade. Esse é o caminho identitário. Eu tenho ouvido até, ultimamente, um amaldiçoamento tanto do ativismo quanto da identidade, do identitário, né? É estúpido isso, porque nós somos identidade e nós somos atividade, nós somos essa capacidade de construir nossas narrativas, de lutar pelas nossas narrativas, de criar conhecimento, né? Eu quero conhecer o outro, né? E aí tem dois caminhos que são muito difíceis, ambos, né? O caminho da moda, ele é efêmero, né? Ele é efêmero, ele passa e muda de geração a geração, é o choque de gerações que vai mudar a moda, né? E nós temos aí, na segunda opção, nós temos que este coitado, ele vai ter que ter coragem de lutar pelas ideias que ele propõe. Porque são muitas ideias, para cada cabeça uma ideia, para cada cabeça uma proposta de mudança de mundo, de intervenção no mundo. E cada dia mais, né? E aí estamos num processo aí que o ativismo precisa estar cada vez mais firme, cada vez mais atento, cada dia se mobilizando em militância, né? Porque eu acho que agora não tem mais condição, chegamos num momento tão crítico da humanidade que nós precisamos, além de sermos ativistas, ou seja, lutarmos pelas nossas ideias de uma maneira política, sem chegarmos ao confronto, à conflagração, mas também precisamos da militância, que é já o momento prévio da conflagração, que é o litígio, né? Litigar, a gente precisa litigar por espaço. Dizer, não é isso que eu quero para os meus filhos, não é essa situação que eu sonhei de mundo, né? De que de repente, num momento mais profícuo, mais criativo, mais excepcional da humanidade, que manda foguetes andados de ré, né? Que bota gente para ir ver carrinho em Marte, para mandar imagem, que manda foguete para o Sol e que resiste ao calor do Sol. É um momento tão criativo de avanço, tão efervescente da criatividade, das artes humanas, das possibilidades humanas no universo, das possibilidades culturais, ou seja, cultural no sentido de fazer coisas, né? Nesse momento expressivo da humanidade, nós somos jogados de volta, talvez por medo, talvez por um novo obscurantismo, para uma Idade Média. Idade Média, em que temos discursos religiosos absurdos, discursos religiosos inseridos no contexto político, ditando dominância, ditando dominação. Nós temos políticos dizendo que não são políticos, que o ideal da política é não ser político, e ser fora de sistema, sendo exatamente o próprio sistema que controla, o próprio sistema que organiza, o próprio sistema que te torna manipulável, o próprio sistema que quer você enquadrado e desejando ser aquilo que ele não vai permitir que você seja. Porque ainda tem isso.
O sistema, ele diz, é para poucos, é para concentração de valores, de poderes. E se é para concentração de valores e de poderes, eu estou expropriando você, eu não quero que você seja, que venha rivalizar comigo o meu poder, o meu valor. Eu quero que você fique aí onde você está, submisso, na condição de vassalo de um suzerano qualquer. Eu espero que seja isso, que o ativismo esteja silencioso, esteja agindo silenciosamente como um modelo estratégico, um modelo tático, um modelo de avanço, um modelo de afirmação, um modelo afirmativo, ou não, ou se o silêncio é a perda da direção. Essa é terrível, né? Que é a distopia, né? Aí nós temos também o ativista, que o ativista vai ser alvo, vira alvo, né? As ideias começam a contrapor o mainstream, né? aquele discurso principal, aquele discurso da moda, aquele discurso massificado. E aí começa a ter reação, vira alvo, né? O ativista vira alvo. Então, o silêncio nesses momentos é extremamente necessário para que não se vire alvo e para que o comportamento também seja demonstrado. O meu comportamento é discreto, o meu comportamento está na descrição. Meu comportamento não está no grito, o grito é o seu. Então isso desmonta o agressor. Você está falando de uma agressividade, né? Mas ao mesmo tempo, se não for isso, pode ser a vitória desse discurso. Não ter arma é legal, vamos ter armas para nos defender. E aí tem um monte de vieses, o viés safado né, que tira desse cidadão usado como laranja para financiar armamento ilegal, esse sujeito é roubado, assaltado e levado a arma dele porque caiu na mão do bandido. Enfim, essas são as armas que nós temos hoje no mundo. Bandido é arma de última geração trazida pelos craques, né? Não é uma lógica muito legal essa de dizer que pela mão do cidadão dele não está. Não dá, tem clubes de tiro que trouxeram armas de alto poder de devastação para cair na mão de uma facção específica do crime organizado. Né? Então, ficar silencioso nesse momento não é a melhor maneira de agir. Aí tem que se falar, tem que se denunciar, tem que se dizer, tem que se gritar, tem que se ir para a militância. Tem que se correr para a militância e que a militância seja ativa no sentido de falar sempre e provocar sempre com atos. Aí a tal das mídias sociais, elas têm uma efetividade grande hoje nisso, de ser militante. Talvez não tenha um bom resultado como ativismo, porque ela é militante, porque ela é o discurso do algoritmo, né? É o discurso do mainstream, é o discurso da norma, né? Da grande quantidade, da maioria das pessoas.
Haja, seja ativo. Ativismo pressupõe que você tem um comportamento ativo, que você se propõe a um comportamento. Que comportamento pode ser esse? Comportamento de gentileza. Comportamento é ativismo. O comportamento de você ser gentil é ativismo. É ativismo em prol de uma sociedade melhor, mais suave, menos agressiva, menos litigiosa. Vamos pensar também que você pode ajudar o voluntariado. O voluntariado hoje está em queda, está em absoluta desamparo. Tem que voltar a ter voluntariado. O voluntariado é bom para se criar empatia, para saber o que o outro sofre na realidade do outro, visitando a realidade do outro. E sem a necessidade financeira, sem a necessidade da contrapartida, sem essa necessidade financeirista. Né? Eu acho também que uma forma de ativismo é criação de valores e princípios razoáveis para uma sociedade que tem pluralidade. É enxergar a pluralidade social, saber que a sociedade é plural e é isso que nos enriquece, é isso que dá impulso para as conquistas, para os futuros. Né? É ser plural, é ter gente diferente, ter divergências internas e não ter diferenças letais que proponham o extermínio do outro. Né? Como nós vimos aí, presidente de república dizendo que o ideal era extinguir a petralhada, extinguir um partido político através de armas e da destruição. Né? Então, que redunda normalmente em tragédias terríveis que a gente vê no campo, na cidade, né? Na formação de facções. Então, hoje a gente precisa desmontar isso. E meu conselho é esse, meu conselho é dê exemplos de razoabilidade, dê exemplos de proporcionalidade. Seja o caminho do meio, não seja o extremo, mas seja político. Invista na política, seja político, se politize, leia, entenda o que é ser político. Aquele sujeito que está dizendo que é dono de alguma coisa, para que nós possamos preservar a nossa liberdade, para que nós possamos ser ativistas, no sentido de defender nossas ideias, de propor novas ideias, de lutar por essas ideias, e que essas ideias sejam boas e consensuadas e experimentadas na sociedade, e, enfim, que sejam discutidas e politizadas, tornem-se realmente, efetivamente, uma matéria política. E é isso que importa, é que sejamos políticos, que lidemos com a política. A palavra política, engraçada, a palavra política grega não nos faz muito sentido, mas a palavra latina deve fazer um sentido maior: cidadania. Cidadania. A palavra política em latim é cidadania. É civilidade, é civitas. Né? Civitas é a palavra latina para política.